Já estamos aqui nos nossos estúdios com o deputado federal Mendonça Prado, a quem nós damos mais uma vez o boa tarde e digo que é sempre um prazer conversar, porque é uma pessoa inteligente e pessoas inteligentes enriquecem esse programa, Mendonça. Boa tarde, muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui com você e para conversar com você e com todos os seus telespectadores. Mendonça, na verdade, hoje você fez um debate, aproveitando aí essa semana da acessibilidade, da luta, né, por melhores condições, por melhor respeito, maior respeito à pessoa com deficiência. E hoje você promoveu um debate público e que contou também com a presença de várias pessoas, incluindo a senadora Maria do Carmo. Me conte um pouco desse evento. Nós fizemos um evento diferente. Em vez de levarmos alguém para proferir uma palestra sobre o tema, nós nos colocamos e convidamos outros agentes públicos e políticos para ouvir, não é, as denúncias, as reclamações, as queixas das pessoas com deficiência. Em todos os aspectos, no que diz respeito ao acesso ao transporte público, à mobilidade urbana, à adequação dos bens públicos, aos estabelecimentos de ensino, muitas vezes em função da ausência de condições para que o professor possa transmitir conhecimentos para uma pessoa que tem deficiência auditiva ou deficiência visual, enfim, ouvir sobre as várias questões. Então nós ouvimos reclamações, por exemplo, sobre a linha de ônibus de diversos bairros, de modo especial da Piabeta e Nossa Senhora do Socorro, onde os ônibus que foram destinados àquela linha não têm os elevadores necessários, imprescindíveis para o acesso de um portador de deficiência motora, de deficiência física, melhor dizendo. Então, essas questões que eu acho que é fundamental nós ouvirmos, não é? A questão dos táxis que não são adaptados para as pessoas, para os cadeirantes, que também precisam fazer uso do transporte. No caso do deficiente, o surdo, não é? O deficiente auditivo, a dificuldade que tem de assimilar os conhecimentos que são transmitidos nas salas de aula sem que haja o intérprete, aquele que trabalha com a linguagem de sinais. Para que o deficiente possa, então, compreender o que está sendo dito sobre geografia, matemática. Então, são questões que nós precisamos ouvir e trabalhar para robustecer o orçamento público no sentido de que os segmentos, né, e os estabelecimentos de ensino possam se adaptar a essas necessidades, a essa importância. Nós não nos adaptamos aos estrangeiros que chegam no nosso país, né, com mudanças nas placas, colocando em línguas estrangeiras, né? Enfim, nós nos adaptamos a várias situações e por que não adaptarmos os estabelecimentos de ensino, os bens públicos e até os particulares às pessoas que têm alguma deficiência, né? Eu acho que é notório que a maior luta das pessoas que têm deficiência, e me parece que isso é cada vez mais evidenciada, é justamente pela inclusão, pelo direito à inclusão em todos os setores. Sim. Não só dos concursos públicos, que hoje já é respeitado, já é lei, das universidades, enfim. Mas eu acho que a sociedade precisa abraçar uma pessoa que tem uma deficiência, porque muitas vezes ela só é diferente de alguém, entre aspas, que anda porque eu não tenho e ela tem. Mas nós somos literalmente iguais nas outras questões, nos outros anseios. Eu acho que isso tem que ser publicizado com maior força, sobretudo pelo governo federal, que eu acho que ainda que tenhamos avanços, e eu acho que é muito mais apropriado para falar sobre essa questão, porque você vive no Congresso Nacional, mas eu acredito que as políticas voltadas para essas pessoas ainda é muito aquém da necessidade real. Com certeza, né? Nós temos até a dificuldade de conseguir, mesmo para adquirir, comprando os livros em braille, né? Para que os deficientes visuais eles possam ter acesso a matérias, a disciplinas. Quer dizer, tudo isso precisa da participação do Estado no sentido de compelir, né, gráficas e compelir estabelecimentos de ensino a proporcionar a esses jovens, adolescentes que portam algum tipo de deficiência, os meios adequados. Você falou aí sobre o problema das vagas, mas muitas empresas ainda desrespeitam a lei, que é uma lei federal,
no sentido de que eles não contratam o número estabelecido, os percentuais estabelecidos. E quando oferecem vagas, são vagas incompatíveis com determinadas deficiências, o que causa uma certa prejuízo para essas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma deficiência nos membros inferiores e nada impede que seja um caixa, né, que trabalhe na área de informática, que tenha uma situação que melhor se adeque a ela. E nós estamos conversando com os deficientes no sentido de nós regulamentarmos melhor essas normas para que possam oferecer às diversas pessoas com as mais variadas deficiências o espaço de trabalho, porque alguns sofrem mais do que outros, né? Os surdos, os deficientes visuais têm mais dificuldade ainda. Hoje você tem os meios tecnológicos, o computador já para o deficiente visual, enfim, há uma série de oportunidades, mas que precisa de investimentos por parte da empresa privada e de incentivos por parte do Estado brasileiro. Você diria que em âmbito nacional, com os seus companheiros na Câmara Federal, você diria que há uma preocupação por grande parte dos parlamentares, ou esse assunto ainda é um assunto que sofre uma resistência maior do que o desejado? Olha, eu acho que hoje até essas discussões estão sendo levadas a sério, né? Nós temos lá, inclusive, 4 parlamentares que são deficientes. Temos uma deputada que ela é tetraplégica, né? Ela só movimenta essa parte da cabeça e do pescoço. Não funciona absolutamente nada. É uma deputada muito inteligente, uma pessoa extremamente preparada e que ficou assim acometida, que foi por num acidente automobilístico. E ela é uma pessoa que conhece bem esse assunto, até porque já participou de vários eventos, de estudos sobre o assunto. Então, nós temos grandes debates. O problema do Brasil não é nem a aprovação de leis. Eu diria que nós temos leis inúmeras e suficientes. O problema está na execução delas. E aí nós precisamos de um processo de conscientização dos gestores públicos, dos administradores, dos empresários de um modo geral. É preciso que haja uma conscientização por parte da sociedade como um todo. Quando eu falo da questão dos livros em braille, né, para que os deficientes visuais eles possam ter maior acesso a conhecimento, maior acesso a disciplinas que são apresentadas nas escolas, eu quero me referir a, por exemplo, o professor ao indicar um livro, ele precisa também pensar naquele deficiente visual, o que é que está no mercado, ou sugerir as gráficas, né, especializadas nisso, que desenvolvam ações no sentido de publicarem material para essas pessoas. Mas tudo isso precisa de uma fiscalização maior, de uma Secretaria de Educação do Estado, de uma Secretaria de Educação do município. São minúcias, são detalhes que muitas vezes uma administração passa e que as autoridades não levam em conta essas questões que para alguém significam o futuro, não é? Para alguém significa o futuro, toda uma vida, e que nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas isso a gente só consegue se manter essa ouvidoria permanente, ouvi-los, não é? Saber quais são as necessidades, saber quais são as carências. Porque falar é fácil, mas tem minúcias que a gente não compreende, que só eles é que podem expressar. Falar daquilo que você não vive é muito complicado. Exatamente. Né? Até pela falta de conhecimento que vai existir naturalmente. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém é detentor de todos os conhecimentos. Mas, em suma, você, lógico, teve o apoio da senadora e agora vai ser uma briga com, digamos, um eco ainda maior também para o Senado? O intuito foi esse? E a participação da senadora é fundamental, porque a senadora Maria do Carmo, além da participação dela no Legislativo, ela tem um prestígio muito grande agora na administração do município, nas políticas públicas da área social. Você sabe que inúmeras famílias paupérrimas têm problemas com deficientes dentro de casa e muitas vezes não têm recursos para adaptar um banheiro, adaptar um dormitório, né? Adaptar o acesso à sua própria casa e que muitas vezes precisa da participação do poder público, de uma Secretaria de Ação Social. E a Dona Maria ela tem essa sensibilidade, ela discute sobre esse detalhe que somente uma família discute, não é? Porque eu, por exemplo, nunca ouvi falar em um debate desse
tão detalhado assim. Vem cá, e como vamos oferecer a uma família que já tem a sua casa, é uma família humilde, mas não tem condições de adaptar, colocar o vaso sanitário apropriado, colocar a proteção para que a pessoa possa se locomover na casa? Então, de que modo nós vamos criar políticas públicas para proporcionar a essas pessoas o conforto que somente alguém que tem um poder aquisitivo maior pode? Essas pessoas têm um benefício, mas são insuficientes, né? Tem benefícios para a sobrevivência, para o mínimo, mas outras questões, para que tenha boa qualidade de vida, precisa efetivamente da participação do poder público. Mendonça, hoje pela manhã você estava numa rádio, dando entrevista, inclusive sobre o mesmo assunto, convidando a sociedade, quando você foi interpelado sobre essa indicação que o PSC Nacional diz que vai fazer para, digamos, confirmar a pré-candidatura do senador Eduardo Amorim como candidato ao governo do Estado. E eu queria que você comentasse, né, essa notícia que você já fez hoje pela manhã. Olha, veja, não me cabe assim fazer uma avaliação sobre candidaturas de outros partidos, né? Muito menos de um partido com o qual eu não tenho nenhuma relação, nem tenho diálogo. A observação que fiz é porque matérias divulgadas nacionalmente dão conta que este senador ele tem um inquérito trancado no Supremo Tribunal Federal e um inquérito criminal, não é? Então, o que eu proponho para estes casos é que pessoas como ele vamos dizer assim, deixem de lado a imunidade parlamentar, né? E permitam que sejam investigados. Porque se há um inquérito trancado, por que está trancado, né? Então, nós vamos verificar, inclusive, isso, junto ao Supremo Tribunal Federal e aos órgãos de justiça. Porque se há um inquérito, é preciso que a Polícia Federal atue. Porque, na verdade, a população quer políticos, né, que não tenham mais esses problemas, né, tão graves. E eu creio que se o senador se propõe a se candidatar ao governo do Estado, primeiro ele precisa, né, se livrar desses temas, porque senão as pessoas votam numa pessoa sem saber quem de fato é. Então é importante que se retire esse manto da imunidade parlamentar, do senador da República, e se tem inquérito precisa ser investigado, então que seja investigado e que sejam dirimidas todas as dúvidas, porque senão ele está votando numa pessoa pensando que é uma pessoa honesta e quando se investigar e que se concluir, possa ser que não seja tão honesta assim. Então eu, quando vi essa matéria, fiquei até preocupado e vamos então acionar a assessoria jurídica para saber que pé está esse inquérito, porque agora o senador disse que não tem nada, não é? Mas essas notícias estão aí de forma recorrente. E se há um inquérito criminal, nós vamos defender que esse inquérito seja reaberto para que a Polícia Federal o investigue, né? De fato, estão todos sendo investigados, processados. Por que não o senador Eduardo Amorim, né? Se tem alguma coisa, é bom que se investigue. Senão fica todo mundo falando dos mensaleiros, de todos os outros, né? E essas pessoas não são investigadas. É muito ruim para a democracia isso. O governador Jackson Barreto falou recentemente que iria conversar com todas as vertentes políticas. Embora tenha dito recentemente que ficou decepcionado com o prefeito João Alves Filho a respeito do Banese. Você acha que Jackson está querendo tirar um pouco do foco dos problemas que vive hoje, ainda hoje, o governo do Estado? Olha, eu acho que essas questões, Estado e município, cada um é autônomo e vai gerir, né, vai administrar de forma a priorizar aquilo que entende que é mais importante para a cidade. Essa questão do Banese, em relação à folha de pagamento, cabe o debate entre o gestor público e aqueles que são parte interessada, que são, logicamente, os servidores. O Banco do Estado de Sergipe é um banco importantíssimo e que todos nós temos por ele um carinho especial. Só que o Banco do Estado de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, os dois são fundamentais para a vida dos cidadãos. Então, o banco ele precisa se adequar a uma realidade que favoreça aos cidadãos, inclusive o servidor Barnabé da Prefeitura de Aracaju.
Nós não podemos permitir que o banco, como instituição oficial, por mais importante que ela seja, ela faça com que este cidadão pague taxas, juros elevados acima do que o mercado oferece. Então eu acho que o governador, o prefeito João Alves fez, foi fundamental. Primeiro que ele não está retirando o Banese, muito pelo contrário. Ele está colocando o Banese em pé de igualdade com os demais para ele oferecer serviços de melhor qualidade para o servidor público do município. Então o Banese está tendo pela frente um grande desafio para que ele possa se adequar a uma realidade de mercado e oportunizar ao servidor público aquilo que tem de melhor. Juros mais baixos, economia para a administração do município. Se o Banese, logicamente, oferecer os melhores serviços, evidentemente que vai ganhar para os demais. E é o que a prefeitura quer. A prefeitura, tenho certeza, quer continuar com o Banese. Espero que esse espírito público que está norteando os gestores da prefeitura de Aracaju seja também o mesmo espírito público que irá nortear os diretores do Banco do Estado de Sergipe. Ou seja, pensar no melhor para o servidor público do município, para o contribuinte do município de Aracaju. E não ter a prefeitura e o município de Aracaju como alguém que você vai lá sugar através de taxas e juros todos os benefícios para uma instituição financeira. Não. Nós queremos é que o Banese continue robusto, forte, mas tratando os servidores públicos e a administração municipal do mesmo jeito que a prefeitura quer tratar o Banese, com respeito e com a convicção de que ali há profissionalismo e o desejo de que haja melhores condições de vida para a nossa população. Mendonça, só para finalizar, hoje à tarde, a partir das 5 horas, lá mesmo no Riverside, você estará lançando aí um novo portal. O que é que tem de novo, o que é que tem, né, de novidade nesse novo portal que você vai disponibilizar? Olha, nós trabalhamos muito com as novas tecnologias, com todas as ferramentas que são proporcionadas pela internet e nos utilizamos muito das redes sociais. É essencial para quem quer a participação mais efetiva dos seus concidadãos, receber ideias, sugestões, críticas, ter o acompanhamento da imprensa para ver o que é que você está fazendo, né? Então aí nós temos os áudios, os vídeos, nós temos todas as matérias, mas a empresa que desenvolveu o site, que é uma empresa sergipana interativa, ela vai mostrar para o nosso público os mecanismos, as novas ferramentas que estão sendo, vamos dizer, inauguradas nesse nosso portal, que permite que uma assessoria de comunicação, seja ela de um parlamentar, ou seja ela de uma empresa, ela trabalhe somente no portal, compartilhando todo o seu material com as diversas redes sociais, sem precisar digitar ou realizar o mesmo trabalho por diversas vezes. Com uma única ação, no próprio portal, você desenvolve todo um sistema de compartilhamento, de disseminação das ideias em todas as redes sociais. Então, isso é um avanço tecnológico muito bom, que nos permite divulgar o nosso trabalho, mas é a demonstração cabal da evolução das empresas sergipanas que permitem que possamos fazer um dos melhores trabalhos do nosso país. E nós vamos mostrar que o UOL escolheu vários deputados, né, que desenvolvem bem essas atividades, mas o deputado Mendonça Prado está entre os 5 do país que melhor se utiliza das redes sociais e dos instrumentos tecnológicos para levar ao público o seu trabalho, ou seja, democratizando o mandato através da tecnologia. Até possibilitando que as pessoas façam, obviamente, uma fiscalização. As Certamente. Pessoas não botam um parlamentar lá para ele viajar e passear em Brasília, né? Certamente. Isso cada vez mais democrático e estaremos cada vez mais próximos do povo. Mendonça, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui na TV Cidade, no programa Batalha na TV. Tenho certeza que se Batalha estivesse aqui, estaria dizendo a mesma coisa. Muito obrigado, estarei sempre ao inteiro dispor. Foi um prazer conversar com você e com os seus telespectadores. Obrigado pela presença, portanto, Mendonça Prado. A dúvida agora é saber se Mendonça vai ser realmente candidato ou, por enquanto, pré-candidato à Câmara Federal ou ao Senado. Pergunta que a gente vai deixar para uma outra oportunidade.